Vamos lá, estou iniciando aqui. Só um minutinho que está carregando. Prontinho, estamos no ar. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Silvia Regina, sou diretora do Sind Saúde, da pasta da Secretaria de Gênero, Raça e Etnia. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Maria Júlia Reis Nogueira. Estamos aqui com a Eniami Tranqueira, também diretora do Sind Saúde. E agora eu vou passar a palavra para a Júlia, para ela poder se apresentar. Ok, Silvia, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Júlia Nogueira, Reis Nogueira. Eu sou do estado do Maranhão. Eu sou funcionária pública federal da saúde, mas já estou aposentada. E estou na Executiva Nacional da CUT e também da nossa confederação, a CNTSS. Eu acho que, para início de conversa, já me apresentei bastante, né? Passar agora a palavra, obrigada, Júlia, para a Irani, para ela poder se apresentar. Então, né, bom dia novamente. Como disse, meu nome é Irani Tranqueira dos Reis Almeida, né, tem Reis também, e sou técnico em enfermagem, servidora pública estadual, no momento à disposição do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde, né, de saúde, mulher, né, negra, vindo do estado do Tocantins, né? Estou aqui desde 1996, em Goiás. Silvia? Está presente conosco a Ivanilde. Se apresente, por favor, Ivanilde. Oi, bom dia, companheiras. Bom dia. Bom dia. Júlia, bom dia, Silvia, bom dia, Irani. Eu sou Ivanilde, eu sou aposentada da saúde também, Júlia. Eu sou educadora popular, trabalho aí também, sou diretora, fundadora do Sind Saúde, e sou da ANEPS, que é uma articulação de movimentos populares para discutir a educação no SUS, né? E sou uma defensora do SUS, sou uma defensora das políticas de equidade, é um assunto que me agrada muito discutir nesse dia de hoje, esse tema aí do racismo institucional e o trabalho no Sistema Único de Saúde, né? Tanto no atendimento dos usuários, quanto no nosso trabalho no dia a dia. É isso, companheiras. Então, vamos ao nosso tema, né? Que é o SUS e o racismo institucional, o trabalho e o atendimento à população negra, com a Júlia Reis. Júlia? Olá. Vamos iniciar o nosso tema, o SUS e o racismo institucional, o trabalho e o atendimento à população negra. É com você a palavra. Comigo agora, Silvia, posso iniciar? Sim, pode iniciar. Alô? Pode iniciar. Então, novamente, bom dia a todos e a todas. Bom dia, novamente, pessoal. Todos me ouvem? Sim. Ouve, Silvia? Ouço. Sim. Então,
Eu acho que, para início de nosso Estamos te ouvindo. bate-papo aqui, eu acho que nós precisamos destacar, relembrar, pontuar a data de hoje. Então, hoje nós estamos no 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra no Brasil. E isso para simbólico, essa live nesse dia, porque no dia de hoje, porque durante muitos anos nós, no Brasil, vivíamos uma situação na qual nós não tínhamos heróis negros a serem cultuados, né? Historicamente, em nossas escolas e nos heróis nacionais, nós não tínhamos a figura de heróis e heroínas negros e negras. Então, a partir da instituição do Zumbi dos Palmares como herói negro, e isso teve muito a ver com a pujança, com a pressão do movimento negro brasileiro, a gente passa também a se sentir representado e ter nosso espaço, que nunca nos foi dado, porque isto foi uma conquista, como eu estou dizendo, da pressão do movimento negro, a gente ter pessoas da nossa raça também representados no panteão nacional. Então, em primeiro lugar, estou dizendo isso para dizer quão oportuno é a gente estar realizando este debate no dia de hoje, porque isso simboliza que o Sind Saúde Goiás, atento a essas questões, pontua neste dia esse racismo que durante muitos anos foi velado no Brasil e que hoje se escancara, e a forma como a maioria da população do Rio, que é uma população negra, sempre foi tratada e discriminada, infelizmente, também no Sistema Único de Saúde. Acho que seria interessante a gente refletir que o censo do IBGE de 2019 ele representa que nós somos apenas 56% da população negra neste Brasil. Ótimo, nós somos maioria absoluta da população negra. Entretanto, ser maioria na população negra não assegura que sejamos nós, negros e negras deste país, a darmos o tom na política, na economia e em todos os setores que comandam o país. A gente é maioria, mas de uma certa forma não. Nós somos tratados pelo Estado brasileiro absolutamente como minorias. Ocorre por acaso. Eu gosto sempre, quando tenho a oportunidade de refletir sobre isso, de trazer o seguinte. Essa foi uma coisa histórica que fez no país. Nós vivemos de um passado em que as riquezas do país foram construídas com a força de trabalho do negro e da negra escravizados, trazidos de vários estados, várias partes da África, e durante 350 anos nós vivemos a situação de escravidão.
liberdade, eu sempre coloco entre aspas, porque não foi uma libertação de fato. E sempre gosto também de reafirmar que não foi uma princesa bondosa que resolveu libertar os negros, com uma lei áurea de apenas um artigo. Mas essa libertação se deu, em primeiro lugar, pela pressão interna dos negros rebelados, e aí a situação dos quilombos, dentre estes, o quilombo de Palmares foi um dos mais importantes, foi dos intelectuais abolicionistas interno no Brasil, mas foi também a pressão internacional, e desta pressão internacional a gente pode citar a Inglaterra, que começava a pressão com sanções econômicas para que o Brasil libertasse os escravos. Então, fruto de tudo isso, é que em 13 de maio de 1888, há a libertação dos escravos, mas uma libertação de escravos sui generis, porque esses negros que até o dia 12 de maio eram escravos, a partir do dia 14 de maio, eles se veem numa situação em que eles não tinham absolutamente nada. Eles foram libertos, mas não foi assegurado a eles, por exemplo, a indenização pelos anos de trabalhos forçados. Não foi assegurado terra, emprego, salário, absolutamente nada. Muito pelo contrário, se começa a trabalhar um outro momento no país, com a implantação da República, que é de se tentar o branqueamento da população brasileira. Nós estamos falando de um período de 350 anos que escravos negros foram sendo trazidos para o Brasil, ou seja, a população brasileira já tinha um forte componente da população negra no país, e eles, a partir disso, da pretensa libertação dos escravos, começam a investir na trazida do europeu para o Brasil, raciais. A gente ainda vive no Brasil, não nasce por acaso, mas ela foi formulada em mais de 120 anos após a libertação dos escravos no Brasil. E isso é interessante porque nós chegamos na segunda década do século XXI, e a gente vai observar, a gente vai constatar que a população negra no Brasil está inserida de forma subalternizada. E isso a gente observa na ocupação dos postos de trabalho, a gente observa na questão da trabalho, da pobreza, da violência com que a população traz. E isso, evidentemente, que também na forma como esse segmento não é pequeno, de 2019 apontam que nós somos tão caro para nós e tão importante para a sociedade brasileira. E nós estamos vivendo uma grave pandemia, o novo coronavírus, Covid-19, e tenho certeza, o Sindsaúde Goiás e toda a população brasileira tem
ter a percepção de que não fosse o SUS, muitos mais mortos nós teríamos do que os quase 160 mil que, infelizmente, estamos chegando. E isso, o SUS é chave porque é um dos poucos sistemas universais que é para atender todo mundo, que nós defendemos no seu processo de criação e que nós continuamos a defender nos dias atuais. Mas mesmo o SUS, estruturalmente e institucionalmente, ele também é um sistema que tem o seu viés racista. Nunca houve uma preocupação com o atendimento da população negra de forma particular no Sistema Único de Saúde até a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial em 2009. E isso tudo por quê? Por que aconteceu tudo isso? E isso aconteceu e continua a acontecer porque nós vivemos num país em que pese durante muitos anos tentou vender a ideia de que o Brasil era um país onde a democracia racial existia, mas nós que estávamos aqui e que vivemos nesta sociedade sabemos que essa não é bem a verdade que a gente sente na pele na hora que a gente busca um atendimento médico ou na hora que a gente precisa procurar emprego e mesmo quando já é empregado, as recorrentes diferenças salariais entre negros e não negros que a gente vive no país. Então, essa é uma questão que, infelizmente, ainda está muito presente em nossa sociedade. E entendo que debates como este, eles nos ajudam a cada vez mais a gente ampliar a nossa consciência sobre esse processo, que não é um processo insignificante, é um processo permanente e é um processo muito forte. E a gente precisa não só ficar no debate, no diálogo, mas essas reflexões devem servir também para que a gente pense de que forma nós, de forma organizada, podemos pensar estratégias, ações que possam, a cada dia, dar mais um passo no combate ao racismo no Brasil. E eu não podia deixar de falar um pouco como e qual o papel que a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras vem desenvolvendo no sentido de trabalhar para combater o racismo no trabalho e na vida. Essa foi uma campanha permanente que a Central Única dos Trabalhadores vem desenvolvendo, porque a CUT, desde o seu nascedouro, lá na sua fundação, em agosto de 1983, ela já nasce com um dos seus objetivos de combater toda e qualquer forma de discriminação. E isso vem, ao longo da existência da CUT, se vem trabalhando nessa perspectiva. E isso não preciso dizer aqui, porque vocês todos entendem e sabem, que não foi tão fácil fortalecer esse debate sobre o combate ao racismo no interior da nossa central. Assim como não foi também fortalecer o debate sobre a questão de gênero, porque muitos dos nossos companheiros e companheiras entendiam o seguinte: primeiro, a luta é da classe. Sim, nós também sempre concordamos que a luta é da classe, a luta é de classe, mas essa classe tem sexo e essa classe tem cor. E esse sexo e tem uma determinada cor nessa classe, que são
discriminados. Então, a gente precisa se organizar, se mobilizar e lutar para que todas as nuances da classe sejam contempladas nessa luta que nós estamos desenvolvendo. Aí, daí, em 2009, nós conseguimos criar a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Ocorre que o Congresso da CUT, o Congresso Nacional da CUT, até 2018, que ali teve uma mudança, ele sempre foi antecedido pelos congressos estaduais. E em todos os congressos estaduais de 2009, nós tivemos a experiência de debater e criar secretarias estaduais de combate ao racismo nas 27 unidades da federação, culminando com a criação da secretaria em 2009. E a criação da secretaria, ela visa exatamente isso. Como é que nós vamos construir ações e propostas, estratégias para podermos combater esse racismo que perpassa todas as nossas instituições. E nós conseguimos, e acho que tem sido, assim como outras secretarias no interior da CUT, Saúde do Trabalhador, Secretaria de Mulheres, a de Direitos Humanos, da Juventude, do Meio Ambiente, são secretarias sim, estratégicas que cada um na sua área e tratando de sua política vai ajudar no combate ao racismo em nossa sociedade. E a nossa confederação, a CNTS-S, ela também cria a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, que hoje tem à frente o companheiro Robson, que é da Bahia, assim como à frente da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da CUT, hoje nós temos a companheira Ana Natalina, que é da Educação, como secretária de Combate ao Racismo, e a companheira Rosana Fernandes, como secretária adjunta na Secretaria de Combate ao Racismo, ambas da Executiva da Nacional da CUT, assim como também estou na Executiva Nacional da CUT. Então, voltando para a situação e pontuando a questão do trabalho, porque eu acho que tem 3 pontos que eles são cruciais no racismo no Brasil. O primeiro tem a ver com a segurança. Primeiro, não é que esteja em primeiro lugar, mas eu acho que nós não podemos ter a oportunidade de não falar sobre a violência que a população negra vive em nosso país. E os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicados em 2019, mostram que houve um aumento de cerca de 19% de mortes por agentes policiais em relação ao ano anterior. Sendo que essa pesquisa mostra que 99 dessas mortes são de homens, mas o pior é o viés racial. 75%, 75% são negros, 78% são jovens. Então, isto demonstra a alta letalidade do Estado brasileiro em relação à população negra. Uma outra abordagem que nós queremos fazer, que demonstra por si só que o racismo, infelizmente, ainda é muito presente em nossa sociedade, tem a ver com a questão do trabalho. Hoje, em razão da pandemia, mas não só da pandemia, a gente já vinha vivendo isso,
dois argumentos. O primeiro deles é que nós precisávamos modernizar a segundo, porque é forma mais postos de trabalhista, o que nós constatamos é o aumento do desemprego e nenhum compromisso muito a própria reforma se encarrega de basicamente eliminar a parte do que seriam direitos e do que seria o trabalhador. E para constatar, vai verificar. A maioria dos desempregados no país, infelizmente, também constituída por negros e negras. E na questão da saúde, como eu falei, o SUS foi aprovado em 1988, todos nós lutamos e trabalhamos pela aprovação do SUS, mas apenas, como eu também já havia mencionado, após a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial em 2009, um projeto original, mas que foi desconfigurado, inclusive, por uma figura de Goiás, que era do DEM, que, para poder ser aprovado, Demóstenes, né, era senador na época e trabalhou bastante pela desconfiguração da igualdade racial. Mas eu costumo dizer, o Estatuto da Igualdade Racial aprovado não é aquele que nós queríamos e que nós defendemos. Mas, por outro lado, este estatuto ele é importante porque ali tem questões essenciais para a população negra, que precisam ser do conhecimento de todos nós, porque nós só vamos conseguir exigir que se cumpra a lei se nós tivermos conhecimento da lei. Se a gente não conhece a lei, a gente não tem nem como cobrar. E ali naquela lei tem o que se chama um capítulo sobre a questão da saúde da população negra. Quando eu digo que tem discriminação no SUS também, é porque a forma é diferenciada no atendimento entre um paciente negro e um paciente não negro. Inclusive, tem muitos relatos de que mulheres, no ato do parto, mulheres não negras, têm o parto induzido com medicamentos para evitar maior dor da paciente. No caso das mulheres negras, sobre o entendimento não científico, desta ou daquela forma. Todo mundo lembra que até bem pouco tempo no Brasil se falava sobre a boa aparência quando se procurava um emprego. E essa boa aparência era nada mais, nada menos do que mais um processo discriminatório e racista que iria excluir quem era negro de ocupar um determinado posto de trabalho. Recentemente, coisa da semana passada, muita gente foi muito divulgado e viralizou um vídeo na internet que o gerente de uma determinada loja num shopping no Rio de Janeiro foi agredido verbalmente, né, por um casal, dizendo que não podia, imagina, ter um gerente negro. E no dia seguinte, esse gerente, naquele dia, chorou muito, porque só quem vive
o racismo sabe o quão doloroso ele é, e ele foi acolhido no dia seguinte pelos seus subordinados, os funcionários daquela loja, que fizeram uma ação, não é nem uma ação de desagravo pelo racismo que ele havia sofrido no dia anterior. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive cotidianamente em nossas escolas, em nossas igrejas, no trabalho e em todos os locais que a gente frequenta. Eu quero dizer que nem tudo são flores, mas nem tudo também é só racismo. Eu acho que a gente tem que destacar um curto período na história do país, deste Brasil, em que nós conseguimos viver uma situação em que passos, ainda poucos, mas foram dados no sentido da gente construir uma nova realidade. Eu estou falando de 2003, quando nós começamos a viver uma outra realidade no país. Ali naquele momento de Eu estou falando da Lei 10.639, e eu sempre disse no interior da CUT que, para mim, a Lei 10.639, que trata da instituição, da história e da cultura da África em nosso currículo, em nossa grade curricular, porque eu entendo que no dia que nossas crianças e nossos adolescentes da escola entenderem que os africanos sequestrados em África e escravizados no Brasil, eles têm uma história que sempre foi negada para nós. Então, no dia que todo mundo entender isso, eu acho que grandes passos serão dados no combate ao racismo no Brasil. Foi nesse ano que se criou o Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Foi a partir daí que se instituiu cotas nas universidades para negros e negras. Porque quando a gente fala do racismo na saúde, a gente se esquece e a gente precisa destacar que a maioria dos médicos nesse país não são de negros e negras. Nós somos a maioria da população. Mas os postos-chave nesse país, infelizmente, não é ocupado por nós. Temos que louvar, nesse sentido, o fato de que o maior país imperialista do mundo, os Estados Unidos, já teve um presidente negro e agora elege a primeira mulher vice-presidenta negra dos Estados Unidos. Infelizmente, no Brasil, nós ainda não conseguimos dar esse passo. Mas eu acho que de 2003 a 2016, ali você tem um intervalo que quebra a realidade que a gente vinha vivendo no país onde os negros ficam concreta que visasse combater o racismo. Então, você de lá, de 2003 a 2016, você tem ali um intervalo. Infelizmente, veio o golpe. Com o golpe, um outro projeto começa a ser desenvolvido no país, e eu ousaria dizer que o racismo volta a recrudescer. Haja visto os últimos acontecimentos e de aumento de violência e de desemprego e tudo isso que nos atinge de forma brutal. Caminhando já aqui, eu acho que eu falei demais, né? Eu queria encerrar essa minha primeira contribuição neste diálogo, estou trazendo aqui a impressão que eu tenho ao longo da minha experiência, mas
queria dizer o seguinte, questão de que o racismo no Brasil, para ser vencido, ele precisa de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. A sua fala me contempla em todos os âmbitos, porque a saúde da população negra, ela não está sendo cuidada, apesar de termos estatuto, apesar de termos lei, plano para o cuidado da saúde da população negra. E eu li um artigo essa semana que fala muito sobre o silêncio do paciente negro dentro da unidade, o silêncio dos profissionais da saúde em relação ao negro e a culpabilização sempre do negro por não cuidar da sua saúde, sendo que para se ter saúde, temos que olhar a condição de emprego, renda, moradia, alimentação, educação, acesso às políticas públicas. De fato, concordo com a sua fala que o ensino da cultura negra deve começar na fase inicial, da nossa história, da nossa cultura, para que haja um efetivo respeito à nossa raça, à nossa etnia, porque muitos não conhecem a sua origem. Eu vim conhecer a minha origem de fato há uns 11 anos atrás, quando eu comecei a militar no movimento negro. E eu fui descobrir a história real do negro no Brasil. As negligências que são feitas, a margem social porque dela, eu passei a entender esse contexto. E cada vez mais eu descubro coisas sobre a minha raça, sobre os estudos, sobre os avanços, sobre as pesquisas que não vêm em evidência. Como a gente sempre fala, quem é o referencial nosso na mídia? Hoje temos uma jornalista negra. Tivemos uma outra jornalista há muitos anos atrás, que iniciou nos meados de 80, e hoje a Maju Coutinho ela está aí sendo referência para a juventude negra. Então, voltando ao recorte da saúde, para se ter um empoderamento da saúde da população negra, um respeito, os profissionais devem ser capacitados. Todos os profissionais precisam conhecer a política nacional da saúde da população negra, serem capacitados, a efetiva campanha dentro dos postos de saúde, a educação em saúde feita pelos agentes comunitários, que é minha categoria, precisaria passar por um treinamento para poder estar levando essas informações para a população, que, ao meu ver, é a que mais carece de atendimento e atenção e educação em saúde. Porque as doenças que nos são acometidas, anemia falciforme, diabetes, pressão alta, entre outras, necessita de um cuidado. E, para isso, necessita de profissionais com um olhar qualificado, uma escuta qualificada, capacitada para entender que, na população negra, devido à margem social, muitas doenças emergem mais cedo do que as outras. Principalmente a pressão alta, a diabetes, temos a mortalidade materna e infantil, a desnutrição infantil, tudo consequência dessa margem. Apesar de nós sermos a maioria da população brasileira, é dito que nós somos minoria e não temos representatividade nos espaços de poder que poderiam mudar essa situação. Houve uma implantação em 2009 de políticas afirmativas no Brasil que hoje estão paradas. Então, Júlia, tudo que você pontua é a nossa realidade. Não existe questão de negligência da parte da população, é o acesso que é dificultado. Quando a gente fala do racismo institucional, é desse ato, quando a pessoa adentra a unidade de saúde, como ela é vista, como ela é recebida, como ela é tratada desde a recepção ao consultório médico, a dispensação de medicamento e a orientação. Esse racismo, ele está tirando vidas.
E essa noite houve mais um homicídio de um homem negro no Brasil, no Rio Grande do Sul, por seguranças e polícia de um mercado. Então, essa violência que você pontua, ela é cotidiana. O racismo mata. A questão das frentes de trabalho, realmente, o nosso acesso é muito mais complicado. Então, como vamos ter saúde, alimentação, moradia e renda de qualidade, acesso à saúde, se não temos renda? Se quando vamos utilizar o serviço, não somos bem recebidos? E, realmente, a educação tem que começar na base, desde a educação infantil até o doutorado. Só vai haver respeito quando houver conhecimento, porque quem rasga o véu da ignorância é o conhecimento, e esse conhecimento está disponível a quem quiser acessar. Basta procurar no Google e outras plataformas, e cada um de nós temos a responsabilidade, sim, de mudar a realidade. Eu tenho 2 filhos e eles estão sendo educados para não ter nenhum tipo de preconceito e lutar pelos direitos que nos pertencem. Porque eu norteio pela Constituição Cidadã, que é a Carta Magna. Todos nós somos iguais perante as leis e deveríamos ser respeitados e acessar, como todos, as políticas públicas. Agora eu passo a minha fala para a Ivanilde, se ela quiser pontuar alguma coisa. Seu microfone está desligado, Ivanilde. Então, acho que a Júlia trouxe informações muito importantes dessa luta e como que essa luta foi se institucionalizando, né? Eu não me lembro quando no Centro de Saúde se criou a Secretaria de Gênero e Igualdade Racial ou Etnia, eu não lembro bem o nome da secretaria. Mas a gente foi desenvolvendo, caminhando e acolhendo as demandas que chegavam nos sindicatos, como chegou na CUT, na CNTS, e a gente foi ampliando esse debate, né? E como bem a Júlia disse, com o advento da eleição do presidente Lula, foi muito importante construir diversas políticas de equidade, né? E que tentava reparar essa opressão e exploração, né, que foi feito com a população negra ao longo desses 500 anos. Então, foi construído por meio de muita participação popular, dos movimentos populares, o Estatuto da População Negra, que a Júlia disse aí que não ficou da forma que a gente gostaria que fosse, mas hoje a gente tem um estatuto, ele precisa ser ali mudado de acordo com a sociedade, o tempo muda, a gente também vai mudando essas escritas, melhorando e avançando nessas políticas. E também um grande desafio foi construir o comitê, porque o Ministério da Saúde trabalhou com diversas políticas, entre elas a política de saúde da população negra, né? Então, por meio de um comitê. Então, isso foi muito importante, empoderou muito a população negra, e só da gente já ter esse material inicial escrito, eu acho que já foi um avanço para a gente, apesar dos 500 anos de caminhada, né? Mas é muito importante que a gente, dentro das nossas pautas, a gente proporcione muita capacitação e muito debate político sobre isso, porque a grande maioria dos 5.000 e poucos municípios brasileiros não implementou a política da saúde da população negra. Goiás não implementou, não conheço nenhum dos municípios de Goiás que implementou.
No governo popular do Pedro Wilson, a gente fez muito essa discussão a partir do Polo de Educação Permanente. Foi até criado um comitê no município, mas que ele depois não avançou, porque muda de governo, tem um governo popular, a gente avança. Vem um governo autoritário, ele simplesmente acaba e a gente fica sem espaço para discutir. E aí, o que eu proponho aqui nessa live, que acho uma live de um dia hoje, que é o Dia da Consciência Negra, e que a gente tem que trabalhar a nossa consciência e avançar nesse espaço, eu quero aqui ser propositiva, que a gente comece a criar comitês populares para a gente fazer esse debate. E eu acho que a Silvia, através do Cinti Saúde, através da companheirada negra, do movimento negro aqui em Goiás, que é muita gente, a gente que são nossos parceiros, eu acho que a gente poderia iniciar esse trabalho criando um comitê goiano da população negra, não tem um nome ainda, né? A gente tem que construir esse nome, é um comitê goiano de luta da população negra com diversos recortes. A Júlia trouxe aqui o recorte da segurança, o recorte do trabalho, e o terceiro, acho que é da saúde, que ela não, que a minha internet caiu e eu não ouvi ela dizer o terceiro. E eu acho, Júlia, que nesse seu debate você trouxe muitos elementos que nos fortalecem e que faz com que a nossa luta se amplie e que nos amadureça, né? Nesse espaço, para a gente fazer essas discussões, trabalhar com pesquisa, com parceria com a universidade, provocar a universidade que nos seus trabalhos de graduação, de pós-graduação, essas pesquisas sejam feitas, né? E são pesquisas que interessam à sociedade, porque a parte que ainda está no campo da pesquisa é uma parte muito pequena ainda da população, né? Então, a gente tem que ampliar esse debate para além desse Dia da Consciência Negra. Eu acho que esse dia a gente tem que construir todos os dias, construir esse Dia da Consciência Negra e comemorar frutos no dia 20 de novembro, a gente tem uma lista de frutos que a gente conquistou ao longo do ano, e a luta é diária, né? Então, é só isso que eu tinha a dizer. Silvia, Júlia, Irani, que está aí, e as pessoas que estão nos assistindo, né? Sim, muito obrigada, Ivanilde, pela contribuição. Agradeço a participação de todos. Júlia, tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Então, eu queria primeiro agradecer ao convite do Cinti de Goiás. Eu acho que é muito importante, às vezes a gente não dimensiona, mas nesses espaços a gente se conhece, a gente troca as experiências e a gente constrói um posicionamento coletivo que é muito importante na luta contra o racismo em nosso país. Então, eu acho que é muito importante organizar atividades como essa, ainda mais no dia em que, quando foi instituído 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, o que aconteceu? E que isso está ligado umbilicalmente à questão da Lei 10.639, porque não parece, mas tem muito racista querendo dizer que não é racista. Então, para muitas escolas pelo país afora, o que ocorria quando era exigido a aplicação da Lei 10.639? Aí eles diziam, a direção da escola, não, aqui a gente faz, a gente está respeitando, a gente aplica a lei, mas o que era que eles entendiam e que
entendem como aplicação dessa lei? No dia 20 de novembro, um chamava uma roda de capoeira, fazia uma coisa assim e dizia: estamos aplicando a lei. Não é isso que nós defendemos e não é isso que nós queremos. Nós queremos o conhecimento da nossa história para formar outro tipo de consciência. Uma consciência, como disse Nelson Mandela, onde a cor da pele não seja o determinante para odiar alguém. E aí ele também diz: se nós nascemos aprendendo, se nós aprendemos a odiar, nós também podemos aprender a amar. Isso aqui eu estou parodiando Nelson Mandela. E eu acho que a luta antirracista nesse país não pode e não deve ser responsabilidade apenas da população negra, porque essa luta ela só será vencida, não é nem uma luta, é uma guerra, porque quando o Estado brasileiro mata diariamente, e ontem foi mais um jovem no Carrefour, no Rio Grande do Sul, e isso é todo dia e é toda hora, no dia, para superar tudo isso, para vencer tudo isso, no dia em que brancos, negros, índios, todos juntos e irmanados, nos lutarem para erradicar da sociedade brasileira esse racismo que tanto nos envergonha e que tanto mata. A linha de frente dessa batalha, mas não somos só nós. Nós temos que convencer os outros que precisam assumir essa luta junto conosco. E queria fazer um comparativo rapidamente aqui. Gente, vocês perceberam a visibilidade que nos últimos tempos tem se dado nos Estados Unidos em razão do assassinato de pessoas negras. Eu quero dizer que nos Estados Unidos a população negra corresponde apenas a 13% da população. Olhem a contradição. No Brasil, nós somos a violência policial, tudo isso são formas de assassinato. E nós juntos precisamos gritar e dizer: vidas negras importam. Não vamos aceitar isso pacificamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Júlia. Realmente, vidas negras importam, e quem pode mudar essa realidade somos todos juntos. E agradeço a sua participação, foi uma honra te receber nessa live. Quero agradecer a Ivanilde, a Irani, ao Willy, ao William e a todos que estão conosco, nos acompanhando, e vamos à luta, formar comitês, capacitações, consciência negra a ser debatida os 365 anos e sermos respeitados como pessoas, porque nós somos pessoas e merecemos respeito, igualdade e cuidados como todo cidadão brasileiro. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até o momento, apesar das oscilações da internet, apesar de tudo isso, hoje é um dia muito feliz da consciência negra, de estarmos aqui nesta manhã, falando sobre a importância de conscientizar a população e de empoderar de conhecimento, empoderar de luta e engajamento para efetivar
a aplicação das leis que nos obrigam. Júlia, Oi? conseguiu me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, você dá uma falhadinha, mas a gente está te ouvindo. Tá. Eu quero agradecer, Júlia, pela sua participação, sua contribuição foi muito importante. Obrigada, Ivanilde, Willy, Erivânio, a todos que estão nos assistindo. E vamos implementar o comitê, vamos implementar capacitações. Esse dia tem que ser muito celebrado, os 365 dias do ano, e vamos juntos mudar essa realidade, empoderando de poder tanto os trabalhadores como a comunidade e as crianças, porque elas farão a diferença. E tentar efetivar essa lei desde 1639, porque ela é muito importante. Eu vi ela ser aplicada em Aparecida de Goiânia com um projeto, eu fiquei encantada. Uma pena que aqui na minha cidade, Anápolis, a gente não conseguiu avançar. Infelizmente, esses projetos vieram a ser engavetados. Foi muito lindo ver não só a capoeira, toda a nossa cultura ser apresentada para as nossas crianças. Nós somos a maioria da população. E é contraditório, como disse a Júlia, e nos Estados Unidos a população negra é menor, mas ela é combativa e reativa. Precisamos ser combativos e reativos, unir forças para mudar essa realidade. De semente em semente, conseguimos mudar o racismo no Brasil. Agradeço a participação de todos. A internet hoje está bem oscilante. Aqui na minha cidade choveu bastante até agora há pouco. Agradeço a todos que tiveram paciência de nos ouvir até aqui. As contribuições foram ótimas, tanto da Júlia como da Ivanilde. Espero também ter contribuído. E contamos com você, Júlia, para ajudar a montar nosso comitê, a estar conosco nessa luta, junto com o Sindicato de Saúde, com a CUT e os sindicatos co-irmãos, porque só de mãos dadas, em pé, conseguiremos mudar essa realidade. Obrigada a todos e ficamos por aqui.